Muito bem, pessoal, pensando nessa mensagenzinha, então, a respeito de como nós podemos mudar o nosso comportamento para que a gente se encaminhe para essa sociedade melhor, o que a gente tem, então, é a explicação na sequência da origem do Jacinto. O Jacinto, na verdade, a família do Jacinto é de origem portuguesa, né? Não é por acaso que ele tem a propriedade lá em Tormes. E aí, o que acontece é o fato do avô do Jacinto, também chamado Jacinto, ter se desiludido com a realidade em Portugal e ter, por conta dessa desilusão, ido embora lá para Paris. Por isso que o Jacinto Neto aí nasce em Paris, né? O porquê dessa desilusão? Justamente por conta lá daquela questão da disputa do trono português por Dom Miguel e Dom Pedro. Dom Miguel e Dom Pedro são opositores, então eles se opõem porque eles seguem linhas diferentes, né? O Dom Pedro IV, lá em Portugal, ele tem uma visão mais liberal a respeito do que seja a monarquia na época, enquanto o Dom Miguel, influenciado por sua mãe, Carlota Joaquina, tem uma visão extremamente absolutista. Na concepção dele, ele imagina que todo o reinado dele deva beneficiar somente quem é nobre. Quem não é nobre, ou seja, a grande parte da população, é que tenha que se virar, né? Então a representatividade política aí distorcida também ela não é por acaso, né? Nós seguimos essa tradição política aí. E aí, a partir dessa disputa, que nós temos aquela guerra civil, então, travada em Portugal, que eu comentei com vocês, nós não teremos a explicação desse fato na obra, mas eu já estou puxando um gancho aí para o que a gente vai ver lá em Viagens da Minha Terra, de Almeida Garré, porque aí sim, em Viagens da Minha Terra, a gente tem a Guerra Civil em Portugal como pano de fundo tanto para a narrativa da viagem, quanto para o romancezinho que a gente tem inserido aí na obra, né? Mas esse é um assunto para um próximo vídeo, não vou me alongar nisso. Mas o fato é que a gente vai encontrar o porquê desse pessimismo, dessa desorganização toda de Portugal, justamente por conta dessa questão histórica, dessa guerra, dessa disputa travada. E o fato da gente ter a origem do Jacinto nisso, por quê? Pelo fato de Dom Miguel ter perdido a disputa, o avô, então, do Jacinto, que era miguelista, ele fica extremamente frustrado, então, com o encaminhamento, né, de Portugal, e aí ele decide abandonar as terras portuguesas e ir embora para Paris. E aí, finalmente, a gente tem o nascimento de um Jacinto que é perfeito dentro daquilo que a gente disse antes. Por quê? Os outros dois Jacintos, avô e pai, não eram saudáveis, né? Tanto é que o pai do Jacinto, ele falece muito novo, inclusive. Eles não eram saudáveis, não eram propriamente ricos e também não eram propriamente inteligentes. E aí nasce o Jacinto, que é o nosso protagonista, e aí sim ele seria o símbolo da perfeição, justamente por ele já ter nascido rico, por ele ter nascido inteligente, por ter nascido bonito, ele é saudável, ele reúne em si as melhores qualidades para a época, por isso que eu falei inclusive que ele seria um partidão. Pensando na história dos casamentos arranjados, ele seria o ideal realmente de toda e qualquer mulher casadoira, né, da época, desculpa. Aí, o que a gente vai encontrar no Jacinto? A seguinte proposta formulada por ele próprio e pelos seus colegas de faculdade na época em que ele fez faculdade. Eles lançaram a seguinte filosofia de vida, que a suprema ciência, o supremo conhecimento, né, e a suprema razão, ou seja, a utilização correta desse conhecimento, trariam a suprema felicidade, a suprema realização, né? Na verdade, a suma ciência vezes a suma razão trariam então como resultado, seria igual à suprema realização, a suma realização. Então este é o lema, pessoal, esse é o lema de vida
do Jacinto. Não é por acaso também que a gente vai se deparar com ele naquela situação de ter o sobrado carregado, né, recheado de coisas que representem ciência, razão, desenvolvimento, que é justamente o momento que se vive na época, né, não só em Portugal, mas na Europa, de uma maneira geral, né? Só que aos poucos ele vai descobrindo, então, o Jacinto, que nada disso é suficiente, então, para preencher esse vazio que ele sente, porque ele começa a olhar à sua volta e começa a perceber que todas as pessoas que estão ali são pessoas que estão, na verdade, buscando benefício próprio, o seu benefício pessoal, né? E não o compartilhar experiências, por exemplo, compartilhar coisas, sempre no sentido de tirar, né, do Jacinto. E essa percepção cada vez mais aguçada é que vai trazer para o Jacinto essa visão pessimista, esse desânimo em relação à vida, né? Tanto é que há uma expressão que ele repete com frequência, que é o fato dele apalpar a caveira, que seria então colocar as mãos no rosto e dizer que tudo é uma maçada, né? Tudo é uma chatice, na verdade. Nossa, que inferno, né? Uma coisa assim que é alguém que não tem prazer nenhum em viver, não tem prazer nenhum em existir, justamente porque as suas relações pessoais, elas são superficiais, elas são falsas, elas estão baseadas em valores somente materiais. E é isso que a gente vai observar. Então, de novo, é como se o Eça de Queiroz estivesse falando pra gente o seguinte: olha, vamos olhar para a nossa origem, e aí lá nas nossas origens a gente vai buscar o que é que deu de errado, na verdade, e o porquê que a gente começou a se comportar dessa maneira tão fria, tão superficial, e o porquê que a gente começou a se importar somente com valores materiais e não com o que de fato importa, o que de fato nos completa, o que de fato nos faz feliz, né? O que faz você feliz, é bem por aí, né? Bem a musiquinha lá da propaganda do Pão de Açúcar. E aí o que a gente vai encontrar é essa visão, né, do Jacinto para nós, de que tudo é extremamente chato. Nós temos algumas ocorrências dentro da obra, eu vou tentar não me alongar muito, embora eu fale demais, né? Entre essas ocorrências, dois fatos que deixam o Jacinto extremamente chateado e que fazem com que ele tenha essa percepção mais aguçada a respeito da sua própria realidade. Quais são esses dois fatos, essas duas ocorrências? Um primeiro, o fato do seu sistema de água encanada aquecida ter dado problema, e aí, além do mordomo dele, o grilo, ter se queimado, ele sofreu uma inundação, né? Porque a gente teve ali a quebra desse sistema, né? E aí muita água vazou dentro do sobrado. E aí o que aconteceu? Isso saiu no jornal. Então, de novo, fazendo uma comparação com aquilo que ocorre hoje no século XXI, inclusive a gente comentou isso em sala de aula essa semana, do mundo das celebridades, pessoas que não têm de fato importância dentro da sociedade. Importância que eu quero dizer é justamente o fato de a gente ter essas pessoas trabalhando em prol da construção de uma sociedade melhor. Muito embora alguns deles estejam relacionados às expressões artísticas, e a arte também ela deve ser entendida nesse sentido de algo que trabalhe na construção de uma sociedade melhor, mas enfim, subcelebridades, vamos pensar assim, o que elas fazem aparece aí na mídia, de uma maneira geral. Então, o fato delas terem ido ao aeroporto, o fato delas estarem em determinado lugar, o fato de estarem se relacionando com alguém ou não, é bem parecido com o que ocorre com o Jacinto. Então, qualquer coisa que aconteça com ele, justamente por ele ter um nível de importância grande dentro da sociedade parisiense, vira notícia. E aí por que ele se deprime com essa história aí, deve ter virado notícia? Porque em momento algum nós tivemos as pessoas preocupadas de fato com o que aconteceu, seja com o grilo ou com ele próprio, ou com a sua casa, mas sim preocupadas em noticiar aquilo, e mais ainda, pessoas curiosas a respeito do que tinha acontecido com as suas obras de arte. Inclusive, a pretendente dele, né, é uma noiva que ele tem, embora não haja um relacionamento afetivo entre os dois, né, mas somente aquela questão de aparências mesmo, ela vai visitar
E ela fala isso para ele, eu vim porque eu fiquei muito curiosa a respeito do que tinha acontecido com a sua tapeçaria, por exemplo, porque eu sei que é muito cara, é importada e aí molhou tudo e eu vim ver. Eu não vim te ver, eu não vim ver o grilo, né, como estava, mas eu vim verificar e matar, então satisfazer a minha curiosidade a respeito do que aconteceu com as coisas materiais. Então isso deixa o Jacinto, né, de uma certa forma abalado. A segunda ocorrência é o fato dele ter organizado um jantar de gala, inclusive na sua casa, as pessoas assim mais importantes da sociedade, inclusive autoridades políticas, terem sido convidadas, e aí nesse jantar se instituiu então que um peixe, inclusive feito lá com uma receita especial, blá blá, obedecendo uma série de normas de etiqueta e tudo mais, fosse levado para o segundo piso da casa, então, através do elevador. Só que o elevador enguiça. Então a gente tem uma mensagenzinha aí, né, subliminar a respeito do desenvolvimento todo científico, tecnológico. Porque, muito embora ele seja extremamente importante, ele pode nos trazer problemas, né? E é justamente o que acontece, porque o Jacinto, ele fica morrendo de vergonha da situação, porque inclusive nós temos até um fato curioso, o fato de ser um peixe, de estar lá enguiçado no elevador, os convidados eles tentam pescar a comida no elevador, então a gente tem aí uma simbologia muito interessante, né? O fato de que eles possuem os maiores desenvolvimentos tecnológicos, mas não conseguem se alimentar, e aí eles recorreriam a algo que é bem anterior a todo esse desenvolvimento tecnológico, como uma pesca, por exemplo, mas é só um símbolo, claro, ok? Continuem aí no próximo vídeo, não saiam daí.